Fala pessoal, tudo certo, nada resolvido? Bem-vindos ao canal Pátria Amada Palmeiras. Rapaziada, não dá pra esconder, né? Minha afeição, meu rosto de felicidade pela classificação do Palmeiras. Ufa, graças a Deus, velho. Olha, ia ser uma tragédia se o Palmeiras fosse eliminado da Libertadores. Enfim, fim de jogo lá no Paraguai. Cerro Porteño 1, Deus me livre. Cerro Porteño 0, Palmeiras 1, gol do capitão Gustavo Gomes. Obrigado, capitão, você é foda, caralho. Classificados aí para as quartas de final da Libertadores. Eu não estava muito confiante, pessoal, mas eu falei para vocês que eu ia torcer pra caramba. Não estava confiante pelo que o Palmeiras não vinha jogando. Apesar de eu não poder ver o jogo, né? Porque, como vocês sabem, e alguns de vocês não sabem, mas eu trabalho à noite e não consigo ver os jogos à noite, a não ser no final de semana. Mas aí eu vi o gol do Gomes, né? Vi outros pós-jogos e escutei falar que o Palmeiras não jogou muito bem, mas o que vale hoje é a classificação, né? E assim, temos pontos a falar aí, né? Por exemplo, os 3 zagueiros que o Abel hoje colocou novamente, né? Eu acho que o Palmeiras devia jogar sem 3 zagueiros, devia jogar num 4-4-2 ou 4-2-2, né? Sei lá. Mas na minha opinião, o Abel devia desfazer esses 3 zagueiros. Para mim tem que ser titular o Gustavo Gomes e o Barbosa. O Murilo tem que ir para o banco. Para mim, né? Hoje jogou o Carlos Miguel, escutei falar que ele fez uma baita defesa, né? É bom para ele pegar confiança de novo, né? Já que ele estava falhando e quando o jogador falha, ele fica sem confiança. Murilo, né, jogou hoje, Gustavo Gomes e Barbosa, 3 zagueiros. Gustavo Gomes fez o gol da vitória, gol da classificação. Alan, Marlon Freitas, Lucas Evangelista jogou hoje no lugar do Andréas Pereira, que foi expulso no último jogo. Piquerez, John Arias, Vitor Roque, que escutei falar que jogou muito hoje, né? Lopes, e entraram Maurício, né? O Maurício para mim tem que ser titular, para mim, né? Porque ele é um dos destaques do Palmeiras, né? Atualmente, vem fazendo gols, né? Bruno Fux jogou hoje depois de muito tempo, né? Que ele estava lesionado. Giai entrou também. Luiz Pacheco, o volante da base, teve uma oportunidade, enfim, hein? Numa oitavas de final de Libertadores, o moleque teve oportunidade, hein? E jogos mais fáceis, o moleque não tem oportunidade. Agora, num jogo que o bicho pega, aí o Abel coloca ele. Engraçado, né? E Emiliano Martinez, que virou o 12º jogador do Abel Ferreira. Bom, rapaziada, como não viu o jogo, né? Eu vou falar sobre o gol do Gustavo Gomes, que foi um gol que o John Arias bateu escanteio. O Gomes subiu mais que todo mundo e cabeceou, fez o gol da classificação do Palmeiras. Tô bem aliviado, né? Todo mundo aí que é palmeirense está aliviado, porque o Palmeiras vinha numa sequência que não estava jogando nada, a verdade é essa. Tudo bem que hoje escutei falar que não jogou bem, mas hoje o Palmeiras precisava classificar. Não importa hoje se jogou bem ou mal, o importante é a classificação para as quartas de final da Libertadores. E ela veio, graças a Deus. Né, o Cerro Porteño é freguês histórico do Palmeiras, é histórico. E o Palmeiras está acostumado a fazer isso com o Cerro Porteño. Ganhar tanto no Paraguai quanto aqui em São Paulo. E hoje o Palmeiras manteve a tradição aí de vencê-los no Paraguai. É isso, rapaziada. Eu sei que eu peguei muito forte, né? Essa semana com o Abel Ferreira, com os jogadores, com a Leila.
mas foi preciso porque o Palmeiras estava derretendo, não estava jogando nada, e o Abel Ferreira passando pano, a presidente Leila passando pano para ele. Com certeza ela vai fazer aquele post lá, se já não fez, né? Aquele post de estão mais calmos, né? Mas ela só aparece na vitória, né? Na vitória ela aparece para fazer esse post. Na derrota ela raramente aparece, raramente. E o Palmeiras venceu além do Abel Ferreira, né? Gustavo Gomes aí é o nosso capitão, o cara que nos deu a vitória hoje, né? É um dos poucos destaques aí do Palmeiras, o Gustavo Gomes. E é isso, mas apesar dessa vitória, o Palmeiras tem que manter, tem que jogar melhor no próximo jogo, nos próximos jogos. Agora vamos pegar o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, em casa. O Palmeiras tem que vencer, né? Porque o Flamengo agora embalou, né? Vai embalar e vai brigar novamente pelo Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras perdeu aquela gordura que tinha, agora tem que vencer de novo, tem que pegar confiança novamente e embalar de novo, cara. Porque se a gente deixar o Flamengo chegar, se o Palmeiras bobear, o Flamengo vai passar a gente no Brasileiro e aí não tem como pegar mais. Mas é isso, rapaziada. Muito feliz, aliviado. Pelo menos o Abel Ferreira e os jogadores vão ter uma semana tranquila. E nós palmeirenses também, né? Claro. E é isso. Tamo junto aí, rapaziada. Compartilhe o canal. Dê o like. Me ajuda aí, pessoal. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo, tanto no canal do YouTube, Pátria Amada Palmeiras, quanto no Instagram, quanto no TikTok, né? Que é uma rede social que eu baixei aí recentemente. E muito obrigado a todos. Muito feliz, rapaziada. E é isso, né? O Palmeiras tem que focar, voltar a jogar e tudo vai dar certo, né? Tomara que o Palmeiras, pelo menos esse ano, consiga um campeonato aí que seja a Taça Libertadores, que é a nossa obsessão. É isso, pessoal. Tamo junto aí, muito obrigado. Só porque o Palmeiras venceu não quer dizer que o Abel Ferreira virou um deus de novo, né? Nada disso, né? Tomara que ele consiga vencer algum campeonato, né? Tomara que se ele vencer, o Palmeiras vence e é isso. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like. Obrigado a todos. Palmeiras, tamo junto, porra. Aqui é Palmeiras. Classificados para as quartas de final da Libertadores. É nóis, rapaziada. Abraço a todos.